Sabe aquela ideia que a gente tem da Bíblia como um livro só, uma coisa única? Bom, aqui a gente vai desconstruir um pouco essa imagem. Vamos descobrir como a Bíblia é, na verdade, uma biblioteca inteira, com textos que nasceram e cresceram em um mundo muito, muito antigo. E como a mensagem divina foi toda moldada pela linguagem, pela cultura e pela história das pessoas daquela época. Para começar, vamos direto a uma pergunta que parece simples, mas a resposta é bem complexa. Quando se pensa na Bíblia, a imagem que geralmente vem à cabeça é a de um livrão, sabe? Capa de couro, tudo junto. Só que essa imagem é só um pedacinho da história. Pois é, a percepção de que há um volume único, todo unificado, não está errada, mas também não está completa. E pensar na Bíblia como se fosse um livro só pode, na verdade, levar a gente a umas interpretações meio equivocadas. A gente acaba perdendo a riqueza e a diversidade gigantesca que tem ali dentro. Olha, um jeito muito melhor de entender o que ela é pensar na Bíblia como uma biblioteca. Imagina só, uma coleção de documentos escritos ao longo de milênios por autores totalmente diferentes, em lugares diferentes, cada um com seu estilo, seu propósito e refletindo o mundo que existia ao redor deles. Ok, então vamos mergulhar de cabeça nessa ideia. A Bíblia não é um livro, é uma biblioteca. E entender isso de verdade é o primeiro grande passo para conseguir fazer uma leitura mais profunda e mais informada desses textos tão antigos. Pensa, por exemplo, numa história em quadrinhos de hoje. Ela vai ter celular, internet, e ninguém precisa parar para explicar o que é isso, certo? Faz parte do nosso mundo. Do mesmo jeito, os textos bíblicos estão cheios de coisas do mundo em que eles foram escritos. A tecnologia da época, os costumes, o jeito de ver a lida. Eles falam a língua do seu tempo. Agora, para a gente entender a primeira parte dessa biblioteca, o Antigo Testamento, a gente precisa fazer uma viagem no tempo. E o destino é o Antigo Oriente Próximo. O mundo, olha, muito, mas muito diferente do nosso. E esse mapa aqui ilustra perfeitamente esse mundo. A gente está falando da antiga Mesopotâmia, do Egito, de Canaã. Foi nesse palco geográfico e cultural que nasceram os primeiros textos bíblicos. Era um lugar de grandes impérios, cidades-estado, um verdadeiro caldeirão de culturas e ideias. Diferente de hoje, sabe, que a gente tende a colocar a religião numa caixinha separada da vida? Naquele mundo antigo não tinha essa divisão. A religião era a lente através da qual se entendia absolutamente tudo. A política, a colheita, a família, tudo era vivido de forma religiosa. E aqui vem uma das coisas mais interessantes. O jeito que os autores bíblicos definiram o Deus deles era um contraste radical com as culturas ao redor. Os deuses dos outros povos eram muito parecidos com a gente, cheios de defeitos, caprichosos, falhos. Já o Deus de Israel é apresentado como algo completamente diferente. E esse versículo de Números resume isso de forma direta. Ele bate de frente com a ideia daqueles deuses que pareciam humanos demais. A afirmação aqui não é só sobre mentira ou arrependimento, é sobre a natureza de Deus, que é apresentada como algo fundamentalmente distinto da humanidade e de todas as outras divindades. Bom, e essa biblioteca não tem um gênero só não, longe disso. É uma coleção impressionante de formas literárias, de estilos de escrita. E cada estilo, claro, pede um jeito diferente de ler e de interpretar. Lá dentro a gente encontra de tudo um pouco. Tem códigos de leis super detalhados, tem narrativas históricas épicas, tem poesia que expressa as emoções mais profundas e tem literatura de sabedoria com debates filosóficos. Tentar ler uma lei como se fosse poesia ou um poema como se fosse um livro de história é perder completamente a intenção do texto original. E, para surpresa de muita gente, tem até uma coleção de poemas de amor erótico. Sim, é o Cântico dos Cânticos. Isso mostra a amplitude da experiência humana que foi registrada nesses escritos. Uma celebração do amor romântico e físico, ali, lado a lado com leis e profecias. E já que falamos em poesia, tem um detalhe crucial para a gente entender. A poesia bíblica não funciona com rima de som, como a gente está acostumado. A beleza dela está no que se chama de paralelismo. É uma rima de ideias. Uma linha faz eco na outra, ou contrasta com ela, ou a desenvolve. É um ritmo de pensamento, não de som. Agora, respira fundo, porque a gente vai dar um salto de centenas de anos no tempo. Vamos aterrissar no cenário do Novo Testamento. E o mundo que a gente encontra, nossa, ele mudou completamente. Aquele palco do Antigo Oriente Próximo deu lugar a um poder totalmente novo. Esse período entre o Antigo e o Novo Testamento foi uma verdadeira montanha-russa.
Impérios subiram e caíram, os persas, depois os gregos com Alexandre o Grande, até que, finalmente, um novo poder chega e domina tudo, o Império Romano. O mundo se tornou um lugar globalizado sob o domínio de Roma. E na época do Novo Testamento, Roma era a dona do mundo. Seus imperadores, como Nero e Domiciano, eram frequentemente tratados como deuses. Os valores da época eram poder, glória militar, força. Isso era o que importava. Então imagina só, nesse mundo que idolatrava a força, surge uma mensagem sobre um Salvador que foi crucificado. Para a mentalidade romana, isso era o oposto de tudo. A crucificação era a punição mais humilhante que existia. Falar de um Salvador crucificado era simplesmente um absurdo. O apóstolo Paulo resumiu esse choque de culturas de forma perfeita. A mensagem era um escândalo, uma ofensa para alguns, e para outros, especialmente para o jeito romano de pensar, era pura e simples loucura. Era uma inversão total de tudo que eles consideravam poderoso e sábio. Tá legal, mas e daí? Por que é tão importante entender todo esse mundo antigo para ler esses textos hoje? O que isso tem a ver com quem abre uma Bíblia agora, no século XXI? É que, sem esse contexto, a gente corre um risco enorme de projetar as nossas ideias de hoje num texto do passado, e aí entender tudo errado. O contexto é o que dá cor, profundidade e, o mais importante, o sentido original daquela narrativa. É como assistir um filme no mudo. A gente vê as cenas, mas não entende a história. No fim das contas, o fio que amarra essa biblioteca inteira pode ser resumido nesta frase: "E Deus falou na língua dos homens". A ideia central é que a mensagem divina se acomodou à linguagem, à cultura, aos momentos específicos da história humana. Deus entra na história e fala de um jeito que as pessoas daquela época e daquele lugar pudessem entender. Essa perspectiva não diminui em nada os textos, pelo contrário, ela convida a gente para um mergulho muito mais profundo, mais informado, nessa biblioteca tão antiga e influente. Nos desafia a ler com mais curiosidade, com mais humildade e com uma admiração ainda maior pela complexidade dessa interação entre o divino e o humano ao longo da história.